Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos. A felicidade que a gente tem de estar aqui é a felicidade que também temos de ver cada um de vocês, né? Tendo a boa vontade de vir, né? Graças a Deus a gente tem a doutrina e temos os ensinamentos de Jesus na nossa vida, né? Graças a Deus. Para iniciarmos, né? Vamos começar com uma prece. Hoje a gente vai falar muito de Emmanuel, como sempre, né, de Jesus. Começar com uma prece de Emmanuel, que vai nos harmonizar e vai nos conectar ao que a gente preparou no sentido do que é o estudo. Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Assim seja, porque assim, reunidos, aqui estamos em nome do Senhor, para nos relacionarmos cada vez mais com Deus, seguindo Jesus nessa estrada redentora de lutas divinas e de progressão espiritual, pois, Senhor, somos sedentos dessa água que verdadeiramente sacia. E para iniciarmos o estudo, a gente sempre começa com um capítulo, e eu vou ler um capítulo que chama Pensamento e Conduta, que assim como a oração vai também já fazer a introdução nesse fio condutor do estudo, de onde a gente quer chegar. Por Emmanuel, nas mãos abençoadas de Chico. Nem sempre estamos habilitados a eleger nosso ambiente mais íntimo, na experiência cotidiana. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou partilhar o convívio de pessoas que nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Cada inteligência emite ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciada. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo, em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando ou obedecendo, de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programa de rumo. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra que se consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho que se revela. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito: tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. De vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós mesmos. Convençamo-nos de que a nossa mente possui muita coisa comum com o aparelho radiofônico, com rádio. Emissões construtivas ou deprimentes,
significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser. Mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o que sintoniza, é o sintonizador. Esse capítulo ele associa muito, né, a pergunta 909 de O Livro dos Espíritos, né, que fala muito sobre a vontade, né, quão de nós, né, tem vontade verdadeira, e também muito com a pergunta 459, também de O Livro dos Espíritos, sobre a questão da influência, né, que somos conduzidos a qual o nosso padrão de pensamento se afiniza. E aí vem o conceito do estudo, e trouxe esse conceito de Carl Gustav Jung, né, um grande pensador, entre outras ações, né, uma frase que eu acho que casa bem com o que a gente quer e com o que veio nesse capítulo. E Carl Gustav Jung fala: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar, colocando em nossas mãos o caminho, não nos rendendo àquilo que fomos até ontem. Sempre somos capazes de mudar, e a proposta é exatamente essa, de aprendermos a olhar para nós mesmos, corrigindo rotas inadequadas, né? E sendo, entre tudo, a mudança que nós queremos ver no mundo, porque somos habilidosos em enxergar o que queremos que os outros mudem, mas somos pernas de pau em mudar a nós mesmos, né? E eu acho que a gente só é capaz, até na senda comum, de mudar a nós mesmos. Então sejamos assim aquela mudança que queremos que todos sejam. E o capítulo, efetivamente, o tema, né, do estudo determinado pela casa, muito interessante, é o capítulo 8, né, Bem-aventurados os que têm puro o coração, nos itens 1, 2, 20 e 21, lá já no finalzinho do capítulo, é um capítulo grande, né, porque é tão difícil a gente tratar a pureza de coração verdadeiro, né? É muito interessante, a gente vai se ater bem a esses itens e vamos tentar criar uma condução em cima desses itens. No item 1 e no item 2 são extraídos, né, do Novo Testamento algumas passagens. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E no item 2 é aquela passagem no qual Jesus passava, as criancinhas tentavam se aproximar, os apóstolos os mantinham ali em controle, e Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque Jesus não falava somente aquelas crianças, ele falava a eternidade toda numa lição, né? Numa lição que não se termina, né? Nessa busca dessa água que sacia, nessa busca desse amor, né, inovidável. Mas a gente vai usar esse tema no qual Jesus trata a criança como um símbolo, né, de pureza, de simplicidade. Não vamos nos ater exatamente a isso. A gente até fez um estudo recente nesse viés, mas a gente vai ficar muito focado no item 20 e 21, claro, sobre o holofote da pureza, o holofote do símbolo da criança, mas efetivamente associando a pureza com o que nos traz no item 20 e 21. E no item 20 e 21 está nas instruções dos Espíritos, a gente tem que ficar atento a essas instruções. O subtítulo do item 20 e 21 é Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. O item 20 é uma mensagem, né, do Espírito Cura-Dars. O item 21 é uma nota explicativa. E nesse item 20, eu não vou lê-lo, mas vou resumi-lo aqui dentro da minha possibilidade. Havia ali uma reunião espírita e Cura-Dars enfim, faz uma comunicação e eles estão pedindo ali a cura de uma mulher que sofria de cegueira. Então, não era uma comunicação em vão, era uma comunicação dentro de um grupo de estudo. E aí Cura-Dars vem ali nos criar conceitos importantes, né, nos atrelando a todo esse conceito da pureza, né?
Curidas pergunta assim, mas por que vocês me chamam? Né? Depois traz um conceito importante que a gente vai usar o tempo todo, que é aquela história de curar a cura física, o problema físico, no caso a cegueira, mas que no fundo o importante é ali a cura, né, da cura espiritual, a melhora da reforma íntima e toda essa mudança, né? E aí termina com uma frase muito bela que é: bem-aventurado o cego que quer ver a Deus, que quer viver com Deus, né? Porque muitas vezes ali, Espírito Curidas, ele deixa claro que ele não é capaz de curar aquela mulher daquele estudo se não fosse o desígnio de Deus, e por isso que ele tinha sido, por isso que apareceu essa comunicação, né? E trata também de um conceito que às vezes aquele olho ou aquela visão é a causa da falência da progressão espiritual. E aí deixa essa mensagem que nos convida a repensar efetivamente aquela cura física tratada ali, mas na verdade ali o conceito é muito mais espiritual, a elevação do pensamento, né? E no item 21, só para a gente introduzir aqui, para continuarmos em seguida, nessa nota ele fala sobre as aflições, né? Kardec vem ali tratando das aflições, né? Que nada mais é, né, do que esse mecanismo de vida atual, de vidas passadas, de lei de ação e reação, né? De escolhas expiatórias daquele espírito que muitas vezes precisa passar por provações ou por expiações, duras que sejam, né? Trata disso, mas sobretudo ele deixa uma mensagem que a lei natural, que a lei de Deus, ela é incorruptível. É incorruptível. Essa basicamente é a nota. Mas aí a gente pensa, mas vamos lá, vamos conectar a pureza com essa história da cegueira, né? É muito interessante. Então, assim, o objetivo é a gente pensar entre a pureza e a visão, o enxergar simplesmente ou efetivamente o ver com os olhos do Espírito, né? Seres imortais que somos, né? Em breve existência carnal, ao longo de uma infinidade de existências, né, de encarnação e reencarnação, né, nessa busca da melhora e da reforma íntima. E aí fiquei pensando como que conectou essa história da pureza com a visão. E não estou falando aqui do olho, órgão, né, mas estou dizendo da visão. E aí eu fui buscar essa resposta, e por isso eu direcionei nesse caminho, fui buscar essa resposta numa passagem no Novo Testamento, uma passagem que tem vários versículos muito conhecidos em Mateus 6, vai do 19 ao 30 e poucos, mas a parte que me chama a atenção é a candeia do corpo é o olho. Jesus fala, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. E também faz o antagonismo, né? Do olho mau, teu corpo inteiro estará em trevas. A gente tratou recentemente sobre a candeia debaixo do alqueire, se eu não me engano foi pelo nosso irmão André, né? Porque somos luz no mundo, somos sal da terra e muitas vezes deixamos essa luz se apagar ali sob os véus da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E aí o olho é a candeia do corpo, o olho é essa luz, né? Mas não o olho, obviamente, o órgão físico, e sim a forma com que enxergamos o outro, a forma com que enxergamos as situações, a forma com que enxergamos ou que vemos, né, o que está ao nosso redor. E eu acho que vem daqui essa referência entre visão espiritual e pureza, né? Como que nós queremos ver. Buscando temas, conceitos nesse sentido, Emmanuel, né, o nosso professor de Evangelho, ele tem um capítulo chamado A Candeia. Candeia é uma luminária não, né, porque não existia luz elétrica na época. Enfim, é um ponto de luz, né, sobre um velador, uma vela, enfim.
Um ponto de luz, a candeia luminosa. E aí a primeira frase desse capítulo, ele fala: candeia luminosa não é somente um verbalismo doutrinário de acender a sua luz. Não, gente, não é só isso. Não é só isso. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nossa atitude positiva. Se chama positiva porque demanda de nós outros boa vontade. É símbolo de nossa atitude positiva nos vários ângulos da existência. E daí vem o olhar de como vemos as situações, a forma positiva que usamos a nossa boa vontade para enxergar os vários ângulos, né, das nossas cenas do cotidiano, das nossas lições com a esposa, com filhos, com um colega de trabalho, enfim, com os políticos, com a sociedade, com a criatura humana, com nós mesmos, né? E interessante que foi você, né, André, que falou, né, sobre candeia. Eu acho que foi. E o André falou uma palavra que me chamou muita atenção e ficou gravado. Ele falou o oxigênio dessa candeia, né? E o oxigênio da candeia, né, é Jesus, né, essa fonte inesgotável de amor, essa fonte que não se acaba, né, essa água que sacia. E aí, ficando com esse conceito de que o olho é a candeia do corpo e que a gente precisa enxergar os vários cenários de uma forma positiva, a gente pensando em antagonismo, falei, peraí, se eu olhar o contrário, e aí aparece Emmanuel novamente num capítulo que chama Olhos, no qual ele comenta uma passagem das cartas de Pedro. Eles têm os olhos cheios de adultério, ou seja, o olhar adulterado. Não está falando aqui do adultério, né, do casal, não, é do adulterado. E aí Emmanuel traz assim: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos empregam como instrumentos vivos do trabalho santificante na vigília, na vigilância necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagem, na identificação do que possuem de pior. Não é assim? O olhar do pessimista enxerga o lado ruim de tudo, porque se a felicidade verdadeira não está aqui, a gente sempre pode enxergar o lado ruim da história. Até na senda comum isso a gente fala. Como nos portamos? Jesus não nos convida a ter bom ânimo? Bom ânimo não é ver o lado ruim da história, não é ter esse olhar mau do qual Jesus trata. E aí continua: homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para se fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Vê uma mulher e vai falar da roupa, ou vê um homem e vai falar da roupa, vê um colega de trabalho e fala mal das características negativas que talvez sejam reais, mas não salienta o lado positivo. É o olhar bom ou o olhar ruim. O que determina isso? A nossa vontade de fazer a reforma e de enxergar verdadeiramente como espíritos eternos que somos, né? Então, de que olhar que estamos a falar assim? Qual é essa visão? Emmanuel, mais uma vez, traz um segundo capítulo chamado Olhos, que está no Palavras de Vida Eterna, esse destrinchamento do que são esses olhos ou do que é esse olhar, né? Ele coloca a primeira frase: os olhos são patrimônios de todos, ou seja, o olhar é uma possibilidade que eu tenho, que todos nós temos, sendo cegos ou não, porque a visão que chamamos aqui a atenção é a visão espiritual, que não depende necessariamente desse órgão físico. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, de desconfiança, e aí Emmanuel vai destrinchando uma sequência de olhos, de olhar, ou uma sequência de posturas
Uma sequência de posturas que são antagônicas à pureza, do qual o capítulo 8 trata. Porque se você é ciumento, você não é puro. Se você é cruel, você não é puro. Se você desconfia, você não é puro. Se você é vicioso, você não é puro. E aí vem tratando esses antagonismos. E aí no final nos convida a amar, a perdoar, a trabalhar, a esperar, no sentido da esperança, porque assim guardaremos os olhos bons, conforme nos fala Jesus. E aí quando a gente pega no Novo Testamento, algumas passagens que envolvem a visão, porque entrei nessa seara de pensar na visão e no olhar, e eu achei que é interessante, amparado até com o estudo que o nosso irmão Wellerson fez aqui na casa algumas semanas atrás. A primeira passagem, talvez a mais conhecida sobre a visão no Evangelho, são várias, são algumas, né? A gente acha ali em torno de 4, assim, bem determinadas, mas eu vou falar somente de 2. Uma delas é a mais conhecida, é o cego de Jericó, né? Que está em Mateus, está em Lucas. O cego de Jericó é muito interessante, é uma passagem curta, mas rica de ensinamento. Está em Mateus 10. Dirigem-se a Jericó. E Jericó, gente, só para a gente... geograficamente, Jericó ela é abaixo de Jerusalém, a cidade luz, a cidade sol. Jericó, como tradução, a cidade baixa. Não somente em relevos altimétricos, a gente está falando aqui sob o ponto de vista espiritual, nas diversas passagens de Cristo. Então, Jesus indo a Jericó, a cidade baixa, né? E aí, quando ele saía de Jericó, olha como é que as palavras são bonitas, ele saía de Jericó, ele está saindo desse ponto baixo. Eles encontram, né, Bartimeu, filho de Timeu, cego, pedinte. Porque o fato dele ser cego não quer dizer que ele era pedinte, ele era um cego pedinte, que estava sentado à beira do caminho. Ele não estava andando, ele não estava se movimentando, ele não estava usando a sua boa vontade, ele estava sentado pedindo. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os discípulos: fica quieto aí, Bartimeu. E aí, quanto mais mandava ele ficar quieto, ele usando a potência principal da alma, que é, conforme Leon Denis nos traz no programa do ser, do sentido e da dor, se não me engano, a potência maior da alma, que é a boa vontade, e ele fez uso dela, e gritava mais alto, né? Mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava, e gritava, e gritava, e Jesus o ouve e pede para chamar. E aí os discípulos vão e falam: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, Bartimeu, lançando fora o seu manto, que era um símbolo ali da sua condição de cego pedinte, salta, olha as palavras, ele salta e vai a Jesus. E aí: o que queres que eu faça, que eu veja? E ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Essa passagem todo mundo conhece. Mas olha os movimentos de Bartimeu, como é que Bartimeu mudou. Cego pedinte sentado de manto, e ele largou tudo e foi, né? E foi. Quando Emmanuel comenta essa passagem num capítulo que chama Não Basta Ver, né, ele nos salienta que a atitude do cego de Jericó é um padrão elevado a todo discípulo, a todos nós que tentamos seguir sinceramente o Evangelho, apesar das nossas inúmeras dificuldades. As lições que Bartimeu nos traz são muito importantes, porque ele é um enfermo da boa vontade. Ele era enfermo, nós não tínhamos dúvida, a sua cegueira física e a sua cegueira espiritual. Mas ele se põe em boa vontade. E aí Emmanuel trata: raros procuram a luz, raros procuram Cristo à luz meridiana, porque muitos recebem os dons, mas raríssimos são os que seguem o Cristo. Tem uma passagem que é um tesouro, aquelas pérolas que a gente extrai uma hora ou outra.
Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. Receber dádiva pode ser somente beneficiário. A cura da cegueira verdadeira é a cura espiritual e não simplesmente o enxergar, né? O que, porém, recebe o favor e agradece, vendo a luz e seguindo, esse sim será redimido. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo. Então, essa fidelidade, no sentido primitivo da palavra fé, que é seguir o Cristo, é verdadeiramente o tesouro que se extrai, né, das lições do cego Bartimeu. E aí interessante que, né, no Evangelho tem uma segunda passagem, como eu disse, são outras, mas vou falar só mais dessa, do cego de Betsaida, ou Betsaída, não sei o jeito certo de falar. É uma passagem interessante que também nos ensina algumas coisas. Dirigem-se a Betsaída, trazem-lhe o cego. Não foi o cego que se determinou a ir a Jesus, ele foi trazido a Jesus, rogando-lhe que o tocasse. Não é o cego que pediu o toque, alguém pediu pelo cego. Segurando a mão do cego, Jesus o levou para fora da aldeia, para fora de Betsaída. Isso é um padrão de renovação. Levou para fora de Betsaída. Usou ali um mecanismo de recurso terapêutico, a questão da saliva, do barro, isso pouco importa aqui. Impôs-lhes as mãos, e aí esse cego de Betsaída começa a enxergar pessoas como árvores. A visão estava turva, né? Uma visão confusa. Ele não conseguia enxergar claramente nesse processo de cura que é lento. Jesus repete ali esses recursos terapêuticos e aí o cego de Betsaída começa a enxergar profunda e claramente. E essa palavra é citada no Evangelho, profunda e claramente. E aí Jesus fala ao cego: não entres novamente na aldeia. Não entres no desenvolvimento de ações de saúde espiritual, obviamente, né? Ações mantenedoras da saúde. Tirou o cego de dentro de Betsaída para poder fazer ali o trabalho e pediu para ele não voltar. Ou seja, não voltar àquele padrão que ele fazia previamente. E aí eu pensei, gente, mas alguma coisa deve ter Betsaída, né? Alguma coisa deve ter. E aí a gente acha no próprio Evangelho, em Lucas, capítulo 10, Jesus, 11, versículo 20. Então começou a censurar cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios, e não se arrependeram, ou seja, cidades, corações, as criaturas que ali estavam, não é a cidade em si, obviamente, mas os corações que ali habitavam, que viram, pressentiram, participaram, mas não reformaram. E aí Jesus começou a censurar, né, essas cidades. Ai de ti, Corazim, é uma cidade. Ai de ti, Betsaída. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída. E no final, no versículo 23, Jesus fala: porque se em Sodoma, lá de Sodoma e Gomorra, porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, Betsaída, ela, Sodoma, teria permanecido até hoje. Talvez Sodoma não tenha conhecido Jesus, mas Betsaída conheceu e não enxergou, e não aprendeu a ver, né, efetivamente. E aí a gente começa a entender, aí fica claro por que Jesus tira o cego
e pede para ele não voltar. Não é a cidade em si, mas aquele padrão de atitude que o cego se encontrava. Ele não teve a força de vontade de buscar, enfim, todo esse conceito que nos traz, né? Porque é preciso, assim, a luz divina, a gente precisa sempre ver, assim, a vaidade, o orgulho, o nosso egoísmo, ele nos macula, eles nos miopizam. Então a gente precisa, assim, ter muita força de vontade, de enxergar e de tentar ser puro, de ser simples, de ser calmo, de ser manso, de ser pacífico. Isso exige um movimento do nosso espírito, que precisa, assim, dessa gasolina que é a boa vontade, que é a força de vontade. Num capítulo chamado Cegos, num livro que chama Construções de Amor, também de Emmanuel, ele fala sobre essa questão da visão, mas nos traz que a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia e ou da ignorância. Que é isso. Muitas vezes corações enrijecidos, endurecidos, cristalizados, como muitas vezes Emmanuel fala, não conseguem enxergar ali a verdadeira luz, fica ali miopizado, né? Fica ali cataratoso, enxergando somente aquele mundinho, enxergando somente o lado negativo das histórias, vendo o negativo da esposa, ou o negativo do esposo, do tio, do primo, do irmão, né? É a forma com que nós olhamos os outros ou os vários ângulos da existência que Jesus trata na pureza, que os olhos são a candeia do corpo, né? E por isso é necessário, assim, essa questão da lucidez, de nos refletirmos, né? E Emmanuel traz isso, olha só, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres. O que é a suficiente visão? É a gente ter a lucidez de reconhecer o nosso papel, ainda que esse despertamento, que é essa lucidez baseada na boa vontade, a cada hora, pela bênção edificante, que não é tão comum, ou pela dificuldade e a dor, que nos é tão comum nesse mundo de provas e expiações. Pergunta 909 a gente citou no início, mas vou lê-la, a resposta. Poderíamos vencer as más inclinações pelos nossos esforços? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequeninos. O que nos falta é vontade. Ah, quão pouco de vós tem vontade, né? Acho que vai dar tempo. Eu queria citar 3 exemplos dentro do nosso Evangelho, que eu acho que assim vai nos enriquecer, né, enormemente. O primeiro é Públio, uma das encarnações do nosso professor de Evangelho Emmanuel, pelas mãos de Chico. Públio, na sua existência como Públio, estava no livro há 2000 anos, lindíssimo livro, inclusive. Públio, senador, né, político, importante, ficou cego fisicamente falando, cego espiritual ele já era, ficou cego nas mãos do seu filho, que tinha sido raptado ainda na infância, por André de Gioras, que mandou o filho cegar lá, o Públio, mas quando Públio ficou cego, aí ele enxergou. Claro que o convite aqui não é ficar cego, obviamente, mas é a gente refletir sobre a visão verdadeira do Espírito. E aí ele, inclusive, perdoa André de Gioras, né? Foi na cegueira que ele viu todo o ensinamento do Cristo, né? Que ele tanto perseguiu. Em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia, sua esposa,